Com vocês, presidente da Academia Jusforana de Letras, Ceci Barbosa Campos. Então, boa noite a todos. Vou dar início fazendo a minha autodescrição. Eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Jusforana de Letras, idosa, cabelos grisalhos, curtos, de óculos, com blusa verde e brincos discretos, clara e batom vermelho. Então, é isso aí. Eu, no início, esse início que não foi gravado, eu fiz referências ao brilhantismo das duas primeiras palestras, apresentadas por Leila Barbosa, com panorama geral da literatura e da cultura de Juiz de Fora, e da segunda palestra, feita pelo nosso acadêmico José Geraldo Heleno, que mostrou toda a habilidade e talento de Rodrigo Barbosa, fazendo uma tese de doutorado também como um romance. Então, essa combinação da ficção com a teoria é um trabalho muito difícil e importantíssimo, desenvolvido pelo Rodrigo e muito bem apresentado pelo Heleno. Dando continuidade, então, ao nosso curso, agora eu passo a palavra à coordenadora de eventos, Marisa Timpone, para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, o querido acadêmico Wagner Lacerda. Boa noite a todos, especialmente aqueles que ainda não saudei, que nos alegra tê-los conosco. E hoje eu sou uma pessoa clarinha, cabelo pretíssimo, natural, bem curto, muito preto, é uma brincadeira. Meu cabelo é pintado de preto, cabelo branco pintado de preto, e uso sempre batom vermelho, um brinco também discreto, um pendentif que está aqui no meu peito, lembrança de viagem, uma camisa preta e um fundo maravilhoso que o Frazão me ensinou a colocar, porque no fundo aqui na minha casa tem até um quadro bonito, que é da Neide Pernice. Eu estou na minha casa, na cidade de Juiz de Fora. Bem, o nosso palestrante dessa noite é o grande amigo Wagner Lacerda. O Wagner somou muito ao entrar na nossa academia, porque Wagner é graduado em letras pela nossa Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em estudos literários pela mesma instituição, com uma dissertação defendida sobre a obra do escritor português José Saramago. Como foi comentado aqui antes, o brilhantismo da palestra que ele nos propiciou no outro ciclo do José Saramago. Professor de diversas instituições há 20 anos, inclusive da própria UFJF, e palestrante há 8 anos, com trabalhos diversos, realizados em diversas cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, destacando seu projeto Papos e Ideias, com 10 anos de existência. Projeto belíssimo. O escritor, tendo publicado o livro Grande Evento, é o livro que ele tem feito, o trabalho dele nas feiras do livro, ao nosso lado, né, Wagner? Ele publicou em 2022, e também vários contos, resenhas, artigos em revistas, antologias, coletâneas. Ele é membro da Academia Jusforana de Letras, da nossa Liga de Escritores, Ilustradores, Autores de Juiz de Fora, que é a Leia JF, que é uma instituição irmã para nós, da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, que temos uma integrante da Academia Jusforana de Letras, que conduz esse processo, que é a Andréa Donadon. Essa noite nós estamos contando com acadêmicos da Academia de Manhuaçu e acadêmicos da Academia de Visconde do Rio Branco, que muito nos alegra. Então, veja o trabalho de relação que o Wagner tem com academias e com instituições desse porte. Ele também é membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil, que é a LACIB Mariana. Também gostamos e fazemos parte. Colunista do perfil no Instagram, Almanac de Arte e Cultura. Vão ao Instagram que vocês vão conhecer quem é Wagner Lacerda. Alguém que gosta de falar de cinema, de Saramago, mas também de Murilo Mendes. Com vocês,
Wagner Lacerda. Muito bom, uma ótima noite. Até uma simples apresentação feita pela Marisa fica ótimo, né? É impressionante. Eu, em primeiro lugar, né, fazer a autodescrição. Eu sou bem branquinho, ainda com a luz bem em cima aqui, fico mais branco ainda, parece um fantasma. Eu sou careca, bem careca, tem quase nada mais, mas em compensação, assim como eu fiquei com raiva, eu deixei uma barba bem grande crescer. É uma barba bem grande, já bate para baixo ali, quase chegando no peito, grisalha, né? O bigode é bem pretinho, mas a barba já está meio grisalha. Estou de blusa preta. Normalmente as minhas blusas, né, fazem referências a MPB, literatura. Hoje eu estou com a blusa do Belchior, que eu adoro. Eu tenho 4 blusas sobre Belchior. E antes de dar prosseguimento à fala, fazer duas observações. A primeira delas, a Marisa lembrou, né? O Enzo fez aí uma referência sobre a palestra do Saramago. Eu agradeço demais. A gente fica muito feliz, né? Saber que alguém lembra de uma palestra de um tempo aí e que foi legal. E aí a gente não pode deixar de aproveitar a carona para fazer a referência. Hoje é 25 de abril, né? 50 anos da Revolução dos Cravos, para a qual Saramago foi fundamental, como intelectual, como membro ativo, como militante. Ele estaria, com certeza, muito feliz se estivesse por aqui comemorando conosco a data. Então, não posso deixar passar em branco a referência de forma alguma. Eu quero agradecer a todos, porque, de repente, a pessoa pode precisar sair por algum motivo, né? Então, eu gosto de agradecer antes. É o contrário, né? Não agradecer no final, não. Muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado por quererem ouvir um pouco da fala sobre Murilo. Né? E eu começo dizendo o seguinte, essa fala, eu segui uma sugestão da Marisa. A Marisa é uma referência, né? Não tem o que dizer, né? Uma referência de Murilo. Eu não temo em afirmar uma referência nacional, né? Eu diria da cidade, mas eu acho que muito além disso. E eu tive a honra, a alegria de estar na cadeira número 6 da academia, cujo patrono é Murilo Mendes. Né? Então a gente vai aproximando as relações que sempre já foram muito próximas, muito boas, né? E aí agora a gente vai conversando ainda mais. E é importante saber, interessante saber, que essa fala, ela tem uma raiz no meu discurso de posse. Né? A Marisa falou, poxa, fala dela, né? Muita gente não ouviu, mas eu fiz alguns ajustes, eu fiz alguns cortes, alguns acréscimos. Então, ela é um pouco, né? Coisa que a gente normalmente faz mesmo, né, gente? A gente está sempre melhorando, aí coloca num artigo, tira um pedaço, né? A gente vai aprimorando. E eu acho absolutamente natural que a gente queira, olhe um texto de 24 de novembro e fala, não, quero melhorar, né? Eu quero deixar ela melhor. E se eu olhar de novo daqui a 3, 4 meses, eu vou querer melhorar de novo, porque a gente vai sempre evoluindo, né? Essa é a ideia. Né? Quero ser melhor nem pior que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Está sempre tentando fazer o melhor possível. Né? E eu, antes de passar para a fala, né, também registrar, eu contei no dia da posse, a minha primeira bolsa de iniciação científica na graduação foi Murilo Mendes. Né? Foi um trabalho com a Terezinha Zimbrão, que depois continuou com a professora Maria Luísa Scher. Estudei bastante coisa sobre o Murilo e fui ficando maravilhado, porque o homem é bom de serviço, vocês vão ver. Algumas coisas que eu vou contar, que eu vou ler para vocês, vocês vão ver que é interessante. E isso foi 2004, tá? 2004, 2005. Veja que 20 anos depois nos encontramos, né? Eu e Murilo aí na estrada novamente. E é uma honra falar sobre um poeta que é fundamental para o modernismo brasileiro. Vou falar um pouquinho sobre isso também. E, às vezes, muito superestimado.
né? Às vezes muito subestimado. Ele não tem, talvez, a dimensão que mereça, porque ele merece muito mais. Mas vamos falar sobre isso também, tá? Bom, dito isso, algumas coisas eu vou ler, outras coisas eu vou comentar, tá bom? Nós vamos trocando aqui, vamos conversando. Algumas coisas eu estou lendo, tá? Por isso vocês vão ver meu olho está aqui na direção da tela. E vamos em frente. Em A Idade do Serrote, um magnífico livro de Murilo Mendes, o poeta reinventa suas memórias acerca do início do século XX. Na Juiz de Fora daquele momento, um trecho de terra cercado de piano por todos os lados, a fala do próprio poeta, o jovem Murilo passeou pela rua Alfeld, viu a passagem do cometa Halley, deslumbrou-se com as sonatas de Mozart e apaixonou-se de maneira irreversível pela poesia. E 5 décadas depois, em 1968, pôs-se a rememorar de maneira única o mundo, a cidade e a juventude. A Idade do Serrote é um livro, assim, para ser lido para ontem. É impressionante a qualidade do que o Murilo consegue fazer com as próprias memórias. Antônio Cândido afirma que A Juiz de Fora de A Idade do Serrote é tonalidade quase fantasmal, num lugar permeado de sonho. As pessoas, os animais, as coisas, as cenas se revelam sempre múltiplas. São e não são. E aqui, gente, tem uma coisa interessante que é, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, tem uma coisa que o Murilo consegue fazer de forma ímpar, que é esse contato entre o real e o irreal, entre o material e o sonho. É raro encontrar um poeta ou uma poeta na literatura brasileira com talento tão grande para fazer esse contato. Eu ainda vou ler alguma coisa para vocês verem. Já Carlos Drummond de Andrade, que assina um pós-fácil do livro A Idade do Serrote, relata: saio da leitura com a sensação de que desembarco de uma cápsula espaço-temporal equipada com aparelhos mágicos. E esses recursos são apenas os recursos literários de Murilo. E quem que é esse mágico, afinal? Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, no dia 13 de maio de 1901, o que eu acho muito emblemático, né? Nasceu no alvorecer do século XX, né? Nada mais modernista, né? Vamos pensar, mais modernista que isso, impossível, né? E aí você vai se lembrar o que a data 13 de maio nos remete, né? Aí você vai remeter a uma data historicamente fundamental na história do Brasil, que é a data da abolição oficial, né, da escravidão. Nós sabemos que o processo foi longo, mas enfim. Ou seja, a gente tem um sujeito ali que já nasce para brilhar, né? Nasce no início do século XX, nasce numa data referencial da história do país. Tem que dar certo em algum momento, mas vamos continuar acompanhando. Filho de Onofre Mendes e Elisa de Barros Mendes, Murilo passou sua infância na Manchester Mineira. Em 1920, mudou-se para o Rio. Na Cidade Maravilhosa, começou seu ofício literário. Foi lá, depois de 1924, que publicou alguns poemas, isso é fundamental, em revistas ligadas ao movimento modernista, como a Verde, de Cataguases, e a célebre revista da Antropofagia, que era dirigida pelo Raul Bopp e pelo Alcântara Machado, 2 célebres modernistas de primeira hora, e nessa revista é onde, em 1928, vai ser publicado o Manifesto Antropófago, que é um texto central no movimento modernista. Né? 1928 é um ano central no movimento modernista. É o ano do Manifesto Antropófago, é o ano do Abaporu e é o ano do Macunaíma. Bom, em 1930, Murilo publica seu primeiro livro, delicadamente chamado de Poemas. Interessante que, se a gente pensar, por exemplo, né, Drummond, em 1930, com seu primeiro livro, alguma poesia. Me parece uma tendência ali, olha, tem poemas, né, para vocês lerem. Leiam comigo, espero que vocês gostem. Né? Mas já nesse primeiro livro, o Murilo expunha clara influência modernista. Tá?
muito evidente, não só na temática, como no formato. Perfeito? Por exemplo, nesse livro, eu quero fazer 2 citações. E assim nós vamos caminhando, tá, gente? Nós vamos misturando a vida e a obra. Ao invés da gente fazer uma leitura da vida biográfica e depois falar da obra, nós vamos costurar a vida dentro da obra. Espero que vocês gostem, espero que fique interessante. No Poemas, tem 2 referências que são muito interessantes. Uma é um retorno à Canção do Exílio, o famoso poema, né? O poema central do romantismo, do movimento romântico brasileiro, que todo mundo conhece. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Uma canção de amor à pátria, né? E de um poeta que se sentia muito triste por estar longe da pátria, né? No momento em que ele escreve a Canção do Exílio, Gonçalves Dias, ele está lá em Portugal. Não está exilado, mas está longe, né? Não era simples retornar. E esse poema, ele está entrelaçado na literatura brasileira. Toda hora alguém o revisita. Né? Foi Oswald de Andrade faz isso. Né? Minha Terra tem Palmares. O Cacaso, já na poesia marginal, na década de 70, faz isso. E o Murilo, claro, não ia ficar de fora. O Murilo faz a sua releitura da Canção do Exílio, que eu vou ler aqui para vocês. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. Esse verso é absolutamente genial. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Agora, olha esse verso, que o quão modernista. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda, né? A Mona Lisa. Sururu, para quem não conhece a palavra, é confusão, né? Bate-boca, aquelas coisas bem de mesa de domingo da família. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Isso é absolutamente maravilhoso, né? Tem eu queria muito que vocês percebessem essa conexão com o modernismo. Né? Senão você não entende o Murilo. Ele tem aí, nascido em 1901, ele é um jovem, né? Aí não completou nem 30 no momento desses primeiros poemas, e ele está imerso mesmo de cabeça no movimento modernista e trazendo todas essas novidades para o seu texto. Tem um outro poema nesse livro que, para mim, é um dos melhores e maiores poemas da literatura brasileira, que é o Mapa. É um poema estrondoso, é um negócio assim. Eu leio, eu já li, sei lá, 200 vezes, dei em aula, eu vou lendo e vou ficando arrepiado. É uma coisa absolutamente impressionante. Como que um poeta tão jovem já tinha um domínio da técnica tão grande, né? Tem uma... Eu não vou lê-lo, porque ele é grande, tá? Mas eu quero ler um pedacinho para vocês. O início. Mapa, né? Limites. Mapa, caminhos, limites. Me colaram no tempo. Me puseram uma alma viva e um corpo desconjuntado. Estou limitado ao norte pelos sentidos, ao sul pelo medo, a leste pelo apóstolo São Paulo, a oeste pela minha educação. Me vejo numa nebulosa, rodando, som fluido. Depois chego à consciência da terra. Ando como os outros, me pregam numa cruz, numa única vida. Olha a dificuldade do poeta modernista de se juntar, né? De juntar os pedaços, né? Eu sou tudo isso, mas tem alguém me pregando numa cruz, numa vida única. E na medida em que a gente vai lendo o poema, você vai vendo que o mapa vai para o beleléu, né? Tudo que não tem ali são limites, né?
eu estou aqui, eu estou ali, eu estou há 100 anos, eu estou na Espanha, eu estou para frente, eu estou para trás, e exatamente deixando claro que ele não se vê daquela forma. Ele é um homem modernista, né? Ele é como Fernando Pessoa, né? Sou múltiplo, né? Ele é como Drummond, ele é exatamente, bem lembrado, Fernando. E ali é uma clara influência cubista, né? Isso é muito evidente. Um dos grandes vanguardistas na nossa poesia. Eu colocaria aí o Murilo, o Mário e o Oswald no topo. O Murilo é o grande experimentador, até mais surrealista, mas é o primeiro a tentar algumas ideias cubistas de forma mais complexa. O Oswald já havia tentado, mas o Murilo vai mais à frente com essas experiências. Né? O mapa, eu faço aqui uma referência honrosa, né? Para mim, para muita gente que está aqui escutando, o mapa tem o verso que para o professor Gilvan Procópio, meu amigo, meu orientador, amigo de longa data, assim, um grande sábio, né? O Gilvan dizia o seguinte: o mapa tem o verso mais espetacular da poesia brasileira. Viva eu que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Isso é maravilhoso, né? E já é mais lá para frente. Ele já não é tão no início. Mas esse verso é realmente monumental. Né? É realmente monumental. Bem lembrado, Marisa. Né? Como disse o Mário, né? Sou 350. Né? Você vê que isso é bem recorrente. Lembrei também do Mário Sacarneiro, no Manicure. Né? Você tem tanta... É uma referência muito clara nessa época. Bom, mas vamos em frente. Vamos um pouquinho, né? Vamos andar mais um pouquinho. E viram muitas outras obras. Entre História do Brasil, publicada em 1932, e o subsequente Tempo e Eternidade, escrito em colaboração com Jorge Lima, em 1935, há um movimento do Murilo. Há digamos que como é que eu vou dizer? Uma evolução temporal, não é evolução no sentido de melhor ou pior, não, tá? Detesto qualquer tipo de juízo de valor nesse sentido. Há um movimento do Murilo entre o nacionalismo crítico, entre essa ideia de revisitar o Brasil, tanto é que o segundo livro é a História do Brasil, e algumas outras novidades. Uma adesão, por exemplo, ao catolicismo, que vai ser fundamentalmente influenciado pelo falecimento de Ismael Nery, grande amigo dele, pintor, e outras coisas também, né? Algumas leituras marxistas, algumas leituras teóricas de outras vanguardas que ainda sequer tinham chegado ao Brasil. Só um minutinho, gente. A gente vai empolgando, aí falta água, né? Bebam água São Lourenço, a melhor. Ganhei merchandising, brincadeira. Nesse movimento, começa a aparecer um Murilo que vai criando estruturas cada vez mais complexas para o seu texto. Tá? Na Idade do Serrote, tem um trecho, fomos lá para frente de novo. Tá? Nós não estamos em linha, nós estamos em teia. Lá na Idade do Serrote, 1968, tem um capítulo que é fundamental, mas absolutamente fundamental. Um capítulo não, um texto, né? Não são capítulos. Para vocês, para nós, deixa eu me colocar junto, para nós entendermos a poética do Murilo, como ela está evoluindo nesse momento em que nós estamos, tá? Não percam a data, 1930 e pouco. Cedo começou minha fascinação pelos dois mundos, o visível e o invisível. Lembra que eu falei sobre isso? E não escreveu São Paulo que esse mundo é um sistema de coisas invisíveis manifestadas visivelmente? Não vivemos inseridos num contexto de imagens e signos? E aí, a grande virada na obra, para mim, né, sou eu aqui o crítico no momento, a grande virada na obra é essa percepção do visível e do invisível. Como que o mundo, e a citação que ele faz ali a São Paulo, né, muito clara para
para ele, católico de primeiríssima viagem naquele momento, é uma citação que, para mim, faz todo sentido. O mundo é isso, né? O mundo é essa manifestação. E a poesia é a linguagem que acessa essa manifestação. E o Murilo percebe. O Tempo e a Eternidade, que é um livro difícil, eu considero um livro difícil. É um livro de poesia, assim, que dá trabalho para ler. Numa primeira leitura, você fala, meu Deus, nossa, será que eu estou entendendo mesmo? Aí você tem que parar com calma. É um livro de... Por quê? Porque ele está expressando esse achado, esse tal desse olho poético que ele acaba de descobrir. Nós vamos acessar esse mundo que não está aqui para nós à primeira vista. Esse é o grande barato, né? A grande virada. Ora, mas o que é esse mundo invisível, se não o mundo das ideias de Platão? Vivendo inserido em um contexto de imagens e signos, não estaríamos vivendo na caverna? Sua filiação às ideias do filósofo grego revelar-se-ia mais tarde. Murilo dizendo, tenho raiva de Aristóteles, ando à roda de Platão. Isso é muito emblemático. Em 45, ele revela uma visão bastante interessante sobre o fazer poético, em entrevista concedida a Homero Senna, que parece explicar um pouco disso daí que a gente está vendo. Diz Murilo, creio que a poesia do futuro terá um caráter místico e também social, coletivo e comunitário. E ainda, o artista em si é sempre individualista, o que não o impede de compreender e interpretar os anseios da coletividade. Gente, isso assim, absolutamente fundamental dentro dessa leitura que a gente está fazendo. É o individual e o coletivo, é o etéreo e o material. Como conectar tudo isso? Né? Nós vamos continuar vendo aqui. Em busca de uma linguagem poética cada vez mais refinada e densa, Murilo reelabora seu olhar vanguardista e aproxima-o do pensamento religioso. Nesse sentido, a fusão vanguarda cubista e o divino, o sagrado, aparece num poema que eu peguei aqui, transcrevi um pedacinho maior dele do que eu tinha colocado inicialmente, o poema espiritual do livro A Poesia em Pânico, de 36, 37, né? E ainda, se a gente pensar no contexto histórico, né, a gente vai ver que isso tem tudo a ver, né? 36, 37, digamos que ventos de guerra chegando. Poema espiritual. Olha que maravilha, gente. Eu me sinto um fragmento de Deus. Como sou um resto de raiz, um pouco de água dos mares, o braço desgarrado de uma constelação. A matéria pensa por ordem de Deus, transforma-se e evolui por ordem de Deus. A matéria é variada e bela. Ó, atenção, é uma das formas visíveis do invisível. Na igreja, há pernas, seios, ventres e cabelos. Em toda parte, até nos altares. Há grandes forças de matéria na terra, no mar e no ar, que se entrelaçam e se casam, reproduzindo 1000 versões dos pensamentos divinos. A matéria é forte e absoluta. Sem ela, não há poesia. Gente, eu vou insistir nesse verso. A matéria variada e bela é uma das formas visíveis do invisível. Essa percepção da matéria como expressão do invisível, isso é... E tá no poema dele. Aí você fala assim, mas é óbvio, se ele está defendendo, claro que vai estar no poema. Não, senhores, não senhoras, não senhoritas, não senhoritos. Não é bem simples assim, não. Nós sabemos muito bem que tem poeta que fala uma coisa e faz outra, né? Nós temos N exemplos pela história. O poeta que, na teoria, defende uma coisa, você vai ler o poema dele mesmo e fala, ué, não estou entendendo. Que troço estranho é esse? Né? No caso do Murilo, isso não acontece, como nós estamos vendo. Né? Agora, vamos caminhar mais um pouquinho? Na década seguinte, né, já passamos para a década de 40, viriam vários outros livros. As Metamorfoses, Poesia e Liberdade, Janela do Caos. E foi nessa década também que aconteceu um fatozinho, talvez um pouco importante. Né? Em 1947, ele conheceu
casou-se com a Maria da Saudade Cortesão, filha do Jaime Cortesão, historiador e poeta português, que tinha fugido para o Brasil, tinha se exilado no Brasil exatamente por causa da ditadura do Salazar, a ditadura que caiu há exatamente 50 anos na data de hoje. E o casamento com a Maria da Saudade, quando a gente lê muitos relatos, não só dele, mas de pessoas que os conheciam, traduz uma parceria muito forte, né? Tá joia, Zé Renato? A gente vê que ali era um casal, né? Mas dois amigos, né? Dois parceirões mesmo. Eles eram muito próximos e trocavam ideias sobre muita coisa. A presença da Maria da Saudade reforça a formação do Murilo, né? Enquanto intelectual, enquanto estudioso. Isso é fundamental. Eu vejo esse momento aí, 47, que, além do mais, também, né, tem o fim da guerra, então é um momento histórico bacana para a formação do indivíduo, do cidadão Murilo. E aí nós já temos um cara com 46 anos de idade, já não é mais um garotão. Nos anos 50, passamos para frente. Murilo chega à Europa. Primeiramente, ele atua como professor e conferencista em diversas cidades e universidades na França, na Bélgica, na Holanda e na Espanha. Logo em 57, Murilo e Maria da Saudade fixam residência em Roma, onde o poeta viria atuar a serviço do Departamento Cultural do Itamaraty como professor de literatura brasileira nas universidades de Roma e Pisa. Nessa época, a casa do casal na capital italiana, eu detestei essa fala, tá? Casa do casal, mas não achei uma melhor. Tornou-se um ponto de encontro. Fervilhava. Artistas, escritores, poetas, músicos, pintores. Imagina a riqueza disso, né? E aí você fica pensando, será que isso vai interferir na obra dele? Mas é óbvio. Eu vou citar aqui alguns nomes, tá? De alguns frequentadores da casa do casal Murilo e Maria da Saudade. Giuseppe Ungaretti, Rogério Jacobi, Jorge de Chirico, Eugênio Montale, Jorge Guilhem, Ezra Pound, Sofia de Mello, Breiner Andressen, Antônio Ramos Rosa, Jorge de Sena, Mário Cesarini, Juan Miró, Marc Chagall, André Breton, René Char. Poxa, né? Será que isso fez alguma diferença? Pergunta aos amigos. Né? Será? Assim, como nós somos melhores, né, quando estamos juntos, né? Eu de 3 anos para cá, eu sou melhor. Claro que eu sou melhor porque eu conheço a Marisa, porque eu conheço o Heleno, porque eu conheço a Ceci, a Beth, a Di, o Fernando. E é isso, né? Uma amizade é isso, né? A gente vai crescendo, vai evoluindo. Né? Agora, você imagina, será que conhecer Ezra Pound, Juan Miró, Jorge de Chirico fez alguma diferença? Poxa, né? Que será, né? Não precisa ir muito além. Nesse mesmo período, o Murilo reestabeleceu o contato com uma figura que vai ser fundamental na nossa fala, que é João Cabral de Melo Neto. Por que restabeleceu o contato? Porque eles já se conheciam. Não a fundo, né? Mas eles já tinham se falado, já tinham convivido razoavelmente até na década de 40, no Rio. E eles voltam a estabelecer um contato agora mais firme, mais próximo, ali quando ambos estão na Europa. João Cabral era muito reverente quando falava do Murilo. Tem uma citação do João Cabral, feita pelo Afonso Romano de Santana, no livro O Menino Experimental, que é lapidar. João Cabral dizia, a sua poesia, do Murilo, e foi sempre mestre pela plasticidade e pela novidade da imagem. Sobretudo, foi ele quem ensinou a dar precedência à imagem sobre a mensagem, ao plástico sobre o discursivo. Quase que o João Cabral disse, né? Foi por ali que eu entendi o que é ser poeta. Tem gente que acha que
Falei de assuntos super oportunos, legais e pertinentes, veria um poeta. Não necessariamente, né? Não é bem por aí. E essa fala do João Cabral, citada pelo Afonso Romano de Santana, sobre o Murilo, ela é muito clara sobre isso. Bom, em tempo, vale a pena ressaltar, né? Falei do João Cabral, mas como o Murilo era bem visto, né? Mário de Andrade falou sobre ele. Mário de Andrade, logo depois do primeiro livro, fala: Murilo Mendes é um poeta feito. Ele diz exatamente isso. Em apresentação da poesia brasileira, Manuel Bandeira tinha organizado, fala que Murilo Mendes é, talvez, o mais complexo, o mais estranho e, seguramente, o mais fecundo poeta dessa geração. Em 72, já bem para frente, né, o Murilo recebe um prêmio internacional, um conceituado prêmio de poesia, Edna Taormina, como reconhecimento do conjunto da obra. E o Murilo, o Drummond escreve um texto nos jornais, assim, indignado, como ninguém dava atenção para aquilo. Era um prêmio que simplesmente tinha também sido dado a vencedores do Nobel de Literatura, como Salvador Quasimodo. O Murilo venceu aquilo e não tinha notícia. E o Drummond, achava aquilo um absurdo total. Nesse texto, olha o que o Drummond fala sobre o Murilo. A obra de Murilo é uma obra que é um fruto saboroso da cultura brasileira confrontada com valores universais. Mais uma vez, há as oposições que não são oposições, não é? Bom, mas vamos em frente, tá? Da década de 50, acho que vale a pena citar também o Contemplação de Ouro Preto e o Tempo Espanhol. Contemplação de 54 e o Tempo Espanhol de 59. Sabe por que eu estou citando esses livros? Porque é exatamente a fala do Drummond. É o local e o universal. É exatamente o que o Drummond afirmou. Quando você lê os dois pareados, os dois em contraste, você vê, poxa, o Drummond tem razão. Contemplação de Ouro Preto, o nome dá até para ver, né? Ele tem uma referência muito clara, não só a Ouro Preto, mas a Minas Gerais, né? E Tempo Espanhol, evidente, Tempo Espanhol está até por aqui, atrás, aqui na minha estante, está ali na prateleira de cima. É, evidentemente, um sinal do cosmopolitismo do Murilo. Hein? Então, me parece que o tal do Drummond sabia mesmo o que estava falando. Tem um poema no Tempo Espanhol, pequititinho, que eu quero ler para vocês. Não vou nem dizer nada sobre ele, vocês vão ouvir e vão entender de cara. Se chama Guernica, referência, né? Subsiste Guernica, o exemplo macho, subsiste para sempre a honra castiça, a jovem e antiga tradição do carvalho, que descerra o palio de diamante. A força do teu coração desencadeado contactou os subterrâneos de Espanha, e o mundo da lucidez a recebeu. O ar voa, incorporando-se teu nome. Sem a beleza do rio do castigado, aumentando a comarca da fome, o touro das almas blindadas investiu contra a razão. Gente, é complicado, né? Eu falo, vou para frente, mas tem que parar. Olha, sem a beleza do rio do castigado, aumentando a comarca da fome, o touro das armas blindadas investiu contra a razão. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Para quem se lembra do painel, né, de Guernica, e é realmente assim, eu tive a sorte, a oportunidade de ver ao vivo lá no Museu Rainha Sofia, em Madrid. É impactante, né? Assim, a gente olha, às vezes, no Google, pequenininho, né? É um painel imenso, 3 placas de 7 metros de altura, e o touro está lá, né? O touro representou cubisticamente fragmentado, né? E como o Murilo consegue trazer isso para o texto. E ele termina dizendo: eis que já Picasso o fixou, destruindo a desordem bárbara
com duro rigor espanhol na arquitetura do quadro. Essa estrofe, eu não conheço, tá? Não estou dizendo que não exista. Eu não conheço nada mais espetacular do que uma referência a um quadro, qualquer que seja, do que essa estrofe. Eis que Picasso já o fixou, destruindo a desordem bárbara, com duro rigor espanhol na arquitetura do quadro. Bom, logo depois, já na década de 60, 70, vem Poliedro, o já citado várias vezes Dário Serrote, e o Convergência, que é o top do top, né? Que é um livro espetacular. É um trabalho poético inigualável. Dividido em 3 partes, o Convergência mostra um poeta completamente ciente de todas as suas capacidades linguísticas e estéticas, mas, ao mesmo tempo, aberto a novas ideias. Na primeira parte, chamada Grafitos, a gente encontra um Murilo reflexivo, questionando a tecnocracia por meio da linguagem urbana, os grafitos, né? E contemporânea também, mensagens endereçadas a N artistas, poetas que faziam parte da sua bagagem, do seu arsenal. Na segunda parte, ele retoma o formato dos antigos epigramas e cria os seus fantásticos murilogramas. Já nós vamos falar de um. Reverenciando também inúmeras figuras com as quais a sua poesia dialoga. E já na terceira, é a vez do sintaxe, onde na terceira parte, tá? Onde Murila não, né? Onde Murilo lê, experimenta e expande o concretismo. Olha que interessante. O concretismo, que é a nossa primeira vanguarda inteiramente made in Brasil, né? Da década anterior. A gente tem aí a referência dos irmãos Campos, do Décio Pinhatari. O Murilo dialoga com o concretismo e de uma forma absolutamente competente, 100% competente. Né? Vou mostrar para vocês aqui um grafito, um dos grafitos, só um segundinho que eu passei demais. O que ele escreve, ele é grande, eu peguei um trecho para vocês que é o grafito segundo Kafka. O cristão que não sou, o judeu que me estranho. Olha a disparidade agora criando dificuldade. Tudo vem de Moisés, vem de Freud ou da Índia. Houve judeus hindus à época do Buda? Em Paris, sofro de praga. Em Praga, de Paris. Só que o praga, ele coloca em minúsculo primeiro. Depois ele faz essa jogada com a palavra. A crueldade mais lúcida que o antônimo América, Rússia, China, de tão grandes, tornaram-se para mim abstrações. Veio Rebeca, mas não era Rebeca. Antes de... Opa, pulei errado aqui, gente, perdão. Veio Rebeca, mas não era Rebeca. Antes de chegar, eu destruíra a aliança. Nada se explica, tudo se destrói. E tudo se transforma para outrem. Sinto-me a desprazer na casa de um qualquer. Toda casa é uma praça, e na praça quem sou? A palavra transmite fato e ideia. O fato evaporou-se, a ideia finge. Eu não pedi para nascer, não escolhi meus pais. Eu fui imposto a mim próprio. O enigma permanece. Olha como esse verso, fui imposto a mim próprio, me lembra o Murilo jovem, lá atrás, lá do Poemas, no mapa, né? Me pregaram numa cruz. Essa indisponibilidade com o sistema de forma geral. Né? O Murilo tem uma indisponibilidade tão grande com o sistema, né? Tem uma fala dele que é recorrente, que ele não gostava muito da ideia de sou modernista da primeira geral. Não sei, ele ficava incomodado com essa rotulação. E a gente vê isso, né? É legal quando a gente vê que a ação bate com a escrita. Né? Não é a primeira vez que ele se incomoda com a rotulação. Eu não sei quem sou. E aí falar do Kafka, né, que era uma figura que exatamente era completamente deslocado, tem toda a lógica dentro desse poema / homenagem. Né? Bom, enfim, caberia
Nossa, mãe. Dá uma agonia, gente. É tanta coisa para falar. Tinha muita coisa, mas muita coisa para falar. Mas eu vou caminhando para o encerramento, mostrando para vocês um diálogo. Né? O diálogo do poeta se faz onde? No poema. Né? E a gente poderia pegar 2 poeminhas pequenininhos e assim colocá-los em vizinhança, colocá-los um ao lado do outro, e a gente teria mais a necessidade de falar mais 10 horas aí. No Convergência, na segunda parte, eu vou ler para vocês um trechinho do Murilo Gama a João Cabral de Melo Neto, que foi citado logo ali acima. Sim, não é fácil chamar-se João Cabral de Melo Neto. Força é ser engenheiro, mesmo sem curso e diploma. Pernambucano espanhol. Pernambucano espanhol é maravilhoso. Vendo a vida sem discímulo. Construir linguagem enxuta, mantendo-se na precisão. Articular a poesia em densa forma de 4. Em ritmos de ordem serial, aderir ao próprio texto. Com o corpo, escrever com o corpo. Exato que nem uma faca. Você vê que, além de tudo, é um grande leitor, né? E muito tempo depois, em 1985, o João Cabral respondeu, no livro Agrestes, Murilo Mendes e os Rios. Murilo Mendes, cada vez que de carro cruzava um rio, com a mão longa, episcopal e com certo sorriso ambíguo, reverente, tirava o chapéu e entredizia na voz surda: Guadalete, ou que rio fosse, o Paraibuna te saluda. Nunca perguntei onde a linha entre o sério e ironia do ritual. Eu ri amarelo, como se pode rir na missa. Explicação daquele rito 20 anos depois. Aqui tento, nos rios, cortejava o rio, o que sem lembrar temos dentro. E olha, esse diálogo fantástico, ele nos faz até relevar, por exemplo, que nós nem falamos do Murilo e as artes plásticas, né? Não falamos do Murilo colecionador, apreciador, crítico, porque demandaria mais uma longa explanação. Quem não conhece o Murilo Mendes, o Museu Murilo Mendes, tem que conhecer. Nossos amigos aí que estão de Manhuaçu, Visconde do Rio Branco, que estão nos visitando. Poxa, se tiver em Juiz de Fora, visitem. É um acervo interessantíssimo, o pessoal que trabalha tem muito cuidado, porque vale a pena conhecer, porque, além de tudo, o Murilo era um grande apreciador, né? Colecionador de artes plásticas, assim, e entendido. Né? Claro que... será que tem influência tudo que ele viveu, né? O tempo, obviamente, né? Agora, obrigado, Rita, muito gentil sua fala, muito obrigado, viu? E, realmente, para finalizar, agora eu leio um trechinho. O poeta faleceu em 13 de agosto de 1975, em Portugal. Ou não. O museu que leva seu nome registra sua vida e preserva sua obra na cidade de Juiz de Fora. Sua imensa produção literária. Os inúmeros leitores e estudiosos que continuam lendo e divulgando parecem provar o contrário, né? É isso. Obrigado, gente. Muito bem. Eu, como muriliana convicta, de carteirinha, vou dizer que você... Eu vou repetir a fala, inclusive, da Rita, né? Como você conseguiu, Wagner, em menos de uma hora, mostrar o Murilo, plantar Murilo, para quem, inclusive, às vezes não conhecia, que certamente, depois de outros, vai ter admiração e curiosidade. Nós temos vários livros sobre Murilo. Está presente aqui minha coautora, Leila Barbosa, que é também da nossa academia. Já fomos finalistas do Prêmio Jabuti, mas nada como ouvir um professor falando do poeta Murilo Mendes, porque ele não passa impune pelos versos. Comenta os versos, mostra onde chega, e o Wagner fez isso essa noite para nós. Eu fiquei muito satisfeita
na Academia Gesforano de Letras, quando da posse do Wagner, e que eu pude ver que ele agiu dessa forma, como professor, citando as fontes, buscando cena, dizendo com quem ele começou os estudos. Isso aí é fidelidade acadêmica. Isso é muito importante, Wagner. Eu já disse a você que eu fico satisfeito que eu já sei para quem passar o bastão. Porque temos o Wagner entre nós. Óbvio, eu pretendo viver muito ainda, Wagner. Num tempo nós vamos conviver trabalhando no Murilo. E aqui eu já quero convidá-los para o dia 10 de agosto. Vou falar de Murilo no Café com Poesia. Passou para essa data porque coincidiu. E aí eu vou entrar, então, Wagner, para poder ajudar com o Murilo e as artes plásticas, que hoje a gente não ouviu, não é? E esse outro Murilo, que eu acho também importante ser mostrado. Mas não fez falta. Só estou avisando que eu vou falar dele. Eu quero agradecer a todos, agradecer o Wagner, tornar anunciar que na semana, eu falo sempre semana que vem, que a nossa programação, no dia 9/5, conta com João Rangel Coelho, por Arlindo Tadeu Hagen, 16/5, Maria de Lourdes Abreu, que estará presente, por Bete Saqueto, 23/5, Rubem Fonseca com a Josiane Neto, e 30/5, Monsieur Nardi com Angelina Nardi. Muito obrigada. Ceci levantou a mão. Eu vou pedir que, após a fala dela, que o nosso querido, e já deve estar cansado, técnico, a quem eu agradeço penhoradamente, porque mesmo doente com dengue, está aqui essa noite, abrindo a sala e segurando até agora conosco. Então, eu vou pedir que, logo após a fala da Ceci, viu, Frazão, com todo o nosso agradecimento, que você encerre as gravações. E quem quiser falar, poderemos curtir um pouco, porque nós vamos aí na atividade do nosso colega Gerson Guedes. Com você, Ceci. A minha fala é justamente para as nossas despedidas. Eu estou lembrando aí do acontecimento da exposição do Gerson. Sei que os que estão em Juiz de Fora estão ansiosos para ir comparecer e representar a nossa academia. Eu, daqui de Cascavel, foi um prazer enorme estar novamente com vocês e espero contar com a presença de todos na próxima semana. Mas antes, os agradecimentos entusiasmados ao Wagner por sua fala tão agradável. O que a Rita falou dele conseguir em pouco tempo despertar o interesse, isso se deve também a esse seu jeito tão espontâneo e tão natural de nos apresentar Murilo, como se ele fosse alguém que estivesse aí próximo de quem ele estivesse falando, conversando conosco. É sempre muito agradável e eu lamento a cada apresentação do Wagner, que são muitas em Juiz de Fora, de ter impedimentos que não me permitam acompanhar, porque é sempre um prazer enorme ouvi-lo. Muito obrigada, Wagner, e muito obrigado a todos os presentes, acadêmicos e participantes do curso. Muito obrigada, Marisa, sempre capaz de cuidar aí das aberturas e condução da nossa sala. E muito obrigada ao Frazão, a quem eu também perturbei hoje, porque eu daqui de Cascavel estou acompanhando tudo. Então, quando eu ouvi falar, não foi entregue o link, fui logo procurar saber o que aconteceu, soube dessa questão do Frazão estar adoentado e agradeço muito o seu profissionalismo. Muito obrigada, Frazão. Boa noite a todos.